Pessoal, tudo bem? Professor Cristiano aqui para mais uma aula do nono ano. Um tema interessantíssimo aí, os alunos perguntam bastante sobre esse tema, quando que nós vamos estudar? É hoje e na próxima aula. Vamos ter duas aulas aí de Segunda Guerra Mundial. Tá aqui o tema do lado, ó. Segunda Guerra Mundial, tema importantíssimo aí na sequência do que nós estávamos estudando aí, né? Na crise de 29, né? Tudo que aconteceu ali no período entre guerras, né? Pós a Primeira Guerra Mundial, a ascensão do totalitarismo, a ascensão do nazismo, do fascismo, e aí vamos chegar aí à Segunda Guerra Mundial, esse grande conflito aí que atingiu o mundo todo. Então vamos lá, sem demora, vamos passar para a nossa aula de hoje. Tema Segunda Guerra Mundial, parte 1. Lembrando que teremos uma outra aula semana que vem, continuando esse tema, abordando outros aspectos desse tema que é bastante complexo, né? Então vamos lá. Primeiro com uma imagem, começando com algumas imagens, né? Nós temos aqui figura lá do Hitler e do Mussolini, né? Figuras aí do nazismo, do fascismo, né? Desses regimes totalitários que chegaram ao poder na Europa depois da Primeira Guerra Mundial, né, naquele chamado período entre guerras, né, a crise de 29 teve uma consequência muito grande, né, a Europa estava quebrada ali como um todo, e aí surgem então esses regimes autoritários, esses regimes totalitários aí na Alemanha e na Itália, na Europa, tá? Nas outras imagens ali nós temos os judeus, né, no campo de concentração, os judeus que foram levados, aprisionados lá nos campos de concentração e foram mortos, né? E aí a imagem de baixo mostra muito bem isso, né? Um símbolo é muito pesado, né? É um monte de sapato, mas como assim, professor? O que esse monte de sapato aí tem a ver, né? São os sapatos dos judeus que foram mortos nas câmaras de gás pelo regime nazista, né? E aí durante a Segunda Guerra Mundial, né? Uma das causas aí da Segunda Guerra Mundial é justamente isso, né? Essa expansão aí que os regimes totalitários, principalmente o nazismo na Alemanha, mas também o fascismo italiano, né? E o Império Japonês, né? Esses três impérios aí eles vão começar a expandir suas fronteiras, impor essa política totalitária e aí vão perseguir os judeus, vão perseguir as minorias, conforme nós já vimos nas aulas passadas, né? E aí nós vamos ter a formação aí de dois grupos, né? Os aliados e o eixo, né? Que vão entrar em confronto na Segunda Guerra Mundial. Então vamos lá. Segunda Guerra Mundial, um conflito que foi aí de 1939 a 1945. Mas para a gente entender como aconteceu, a gente tem que retornar alguns anos aí antes de 1939, antes do início da guerra de fato, né? Na Alemanha, o Hitler tinha assumido o poder, né? E ao assumir o poder, se vocês lembrarem, no final da Primeira Guerra Mundial, foi imposto à Alemanha o Tratado de Versalhes, né? A Alemanha tinha que limitar o número do seu exército, né? Tinha que acabar com a produção armamentista, né? Tinha uma série de critérios ali, né? De imposições que foram feitas à Alemanha para impedir que ela entrasse em outra guerra, né? Como aconteceu lá na Primeira Guerra Mundial. E aí quando Hitler assume o poder na Alemanha, ele começa a tomar as atitudes aí que vão contra as imposições lá do Tratado de Versalhes. Então ele vai romper lá com as proibições do Tratado de Versalhes e vai fazer uma ampliação do exército, né? Vai armar o exército, vai produzir ali tanques de guerra, caças, né, submarinos, e aí ele vai então começar a ir contra as imposições lá, as proibições do Tratado de Versalhes, tá? A indústria bélica, né, essa indústria da guerra, de produção de armas, de tanques de guerra e tudo mais, ela acaba gerando empregos. Se vocês se lembrarem, a Alemanha estava em crise, né? E aí grande parte da população estava desempregada, tal, e com essa movimentação da indústria bélica, da indústria de armas, as pessoas começam a ter emprego, né? Então a impressão que se dá na Alemanha é que as coisas estavam melhorando. Então a população alemã começa a apoiar aí esse governo, tá? Na Itália, né, que estava lá sobre o regime do fascismo, do Mussolini, né, Mussolini também começa a implementar regras lá e políticas para a modernização do país, para a industrialização do país e também para entrar ali na luta pelo imperialismo, né, pela conquista de territórios lá na África, que a Itália tinha ficado meio fora ali daquela corrida do imperialismo que nós já estudamos também. A Itália então começa a invadir e conquistar territórios na África, então também está expandindo seu território. E aí eles vão invadir a Etiópia e a Albânia, tá? Entre 1935 e 1937. O Japão, que é a outra grande potência aí do eixo, né? Ela já era se torna uma grande potência militar ali na Ásia,
só que ela tinha, o espaço é muito pequeno, é muito limitado, né? E aí, porque o Japão são ilhas, né? Então o espaço territorial é muito pequeno, ele começa a invadir também, expandir seu território e invade uma região ali da China chamada de Manchúria, tá? Que é bem na fronteira ali com a Rússia. Então, em 1931, o Japão invade. Então, percebam, locais onde esses governos autoritários, aos moldes aí do fascismo, do nazismo, né, eles tomam o poder, eles começam a expandir o seu território e invadir outros territórios. Né? Aqui, para vocês terem uma ideia, ó, o Japão, né, aquela ilha ali em vermelho, né, ela vai invadir toda essa região aí, né, até 1942. Então, ela estava expandindo o território. Invade aquela região da Manchúria, na China, lá em cima, vocês podem ver, né? Depois invade outros territórios mais ao sul aqui do continente asiático, tá? E também ali na Oceania, né? Naquelas ilhas ali que faz parte da Oceania, tá? Então, esses países começam a se expandir, né? E aí vai ter a formação do eixo. O eixo é o quê? A união desses três países, Alemanha, Itália e Japão. Por que eles vão se unir? Eles vão se unir, primeiro, por uma luta contra o comunismo, um compromisso de lutar contra o comunismo. Bom, então esses três países aí, né, a Alemanha, a Itália e o Japão, eles vão acabar se unindo, formando o que nós chamamos de eixo, tá? Em 1935, a Alemanha ela já começa a sua expansão territorial. A Alemanha fazia parte lá da Liga das Nações, né, que tinha uma série de regras falando para evitar conflitos como os que já haviam acontecido, né? A Alemanha se retira dali, né, e já estava indo contra lá as determinações do Tratado de Versalhes e ela decide expandir o seu território e invade a Áustria. Tá? Então, em 1938, a Alemanha invade a Áustria. Em 1936, forma-se o eixo Berlim-Roma, ou Roma-Berlim. Né? Os dois países aí que tinham, da Europa, né, que tinham governos totalitários, né, a Alemanha nazista e a Itália fascista, elas fazem um eixo por interesses em comum, se aproximam mais. Né? E aí, em 1940, a Itália, juntamente com a Alemanha e com o Japão, assinam um pacto coletivo, ali, um pacto chamado Pacto Antikomintern, tá? Em alemão, que é pacto anticomunista, tá? Anticomunismo, para combater aí o avanço do comunismo. Lembre-se que esses regimes totalitários, o fascismo e o nazismo, todos eles surgem e crescem muito nessa ideia do combate ao comunismo, né? Temos que impedir o comunismo, tal, e esses regimes vão ganhando força, né? E aí então o Japão acaba se aproximando ainda mais aí da Alemanha e da Itália, e aí forma-se o eixo. Em 1940, o Japão entra para o eixo, né, um eixo de tratados econômicos, uma série de tratados ali de ajuda mútua entre esses países totalitários. Nessas imagens aqui do lado, nós podemos perceber alguns desses cartazes, né, desse pacto anticomunista, né, que foi firmado entre os três países, né? Então tá ali o símbolo do comunismo, né, a foice, o martelo e a estrela vermelha sendo quebrado ali, né, pelo alemão. Então temos essa ideia aí que vai unir essas três nações. Então forma-se o eixo, né, com a Alemanha já nazista, tá, com o regime do Hitler, a Itália fascista do Mussolini e o Japão, que também tinha um regime imperial lá, também totalitário. Né? Nós temos aqui a imagem das crianças, né, segurando as bandeiras aí dos três países, né? E as imagens de seus líderes lá em cima, né? O Hitler, o Mussolini, né? E o imperador do Japão. Tá? Então nós temos essa união, essa formação desse eixo. E aí esse eixo vai começar a se expandir, né? Em 1938 tem a Conferência de Munique lá na Alemanha, e aí na Conferência de Munique o Hitler defende a ideia que o povo alemão, como ele era superior a todos os outros, né? Porque eles têm essa teoria da superioridade alemã, ariana, né? Eles precisavam aumentar, ampliar o seu espaço vital, o espaço para que a Alemanha pudesse se tornar realmente uma grande nação, novamente precisava ser ampliado. E com isso eles invadem parte da Tchecoslováquia, ali, uma região chamada de Sudetos. Tá? Depois eu vou mostrar no mapa para vocês. E aí, os países vencedores da Primeira Guerra, né, que deviam estar preocupados, porque a Alemanha está começando a expandir seu território novamente, eles não fazem nada, porque eles estavam fazendo isso com o combate ao comunismo. Né? Então, eles estão expandindo o território e impedindo que movimentos dos trabalhadores, inspirados lá na Revolução Russa e na União Soviética,
tomassem forma, né? Então eles estão combatendo o comunismo, os outros países europeus também eram capitalistas, eram contra os comunistas, então para eles está tudo bem, e falam assim, deixa quieto, não vamos fazer nada. Só que aí esse monstro vai crescendo, né? A França e a Grã-Bretanha, eles fazem um acordo, ó, enquanto eles estão ali expandindo o território ali, não vão fazer nada, mas se eles atacarem a Polônia, aí a gente vai tomar uma atitude. Por quê? Porque a Polônia está ali do lado da Alemanha e a Polônia estava preocupada. A Polônia procura a França, procura a Grã-Bretanha, né, que tinham sido adversários da Alemanha lá na Primeira Guerra Mundial, e fala com eles, os caras vão me invadir aqui qualquer hora, né? E aí a França e a Grã-Bretanha concorda e fala assim, então se eles invadirem a Polônia, a gente declara a guerra, né? Mas até aí tudo bem. Hitler e Stalin vão assinar em 1939 um pacto chamado de Pacto Nazi-Soviético de Não Agressão. Olha só o que acontece. A Alemanha já estava interessada na Polônia, só que a Polônia fazia fronteira nessa época com a União Soviética e com a Alemanha, né? A Polônia estava ali no meio. A União Soviética estava também interessada em uma parte da Polônia e fala assim, se vocês invadirem meu território, vai dar problema, né? E aí o Hitler vai lá e faz um acordo com o Stalin, falando assim, eu não vou invadir seu território, você não invade meu território e fica tudo bem. E aí, então, apesar de aquele pacto anticomunista, tal, dos nazistas, tal, eles, né, vão lá e fazem um acordo com os comunistas e né, com a União Soviética, com o Stalin, e fala assim, vamos dividir a Polônia no meio, eu fico com uma parte, você fica com a parte sua, eu não vou invadir aí, enquanto eu não invadir aí, você não me agride também, tá? Então eles fazem esse pacto nazi-soviético de não agressão, ou seja, os comunistas, né, a União Soviética não vai atacar a Alemanha e a Alemanha também não vai atacar a União Soviética, né? Então esse pacto está simbolizado aí nessa imagem, né? Nós temos ali o Hitler e o Stalin, né? Como se estivessem se casando ali, né? E aí, beleza, Hitler vai lá e invade a Polônia, né? O pedaço alemão ali, não o pedaço que tinha sido dividido, que tinha ficado para a União Soviética, eles invadem a Polônia em 1939. E aí, como a Grã-Bretanha e a França tinham prometido declarar guerra caso a Polônia fosse invadida, em 1939 a Grã-Bretanha e a França declaram guerra à Alemanha, dando início então ao conflito da Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, até chegar aí, olha só como a Alemanha nazista foi expandindo o seu território, né? Então, nesse mapa aqui mostra muito bem isso. Essa primeira seta aqui embaixo, né? Março de 1938, eles invadem ali a região da Áustria. Depois, outubro de 1938, invadem lá os Sudetos, né? A região da Tchecoslováquia. Depois invadem mais uma parte da Tchecoslováquia. E, por fim, invadem a Polônia. Estão vendo que a Polônia, em rosa ali, tem uma linha vermelha que está fazendo a divisão da parte que era que no pacto de não agressão lá nazi-soviético falou assim, a parte fica para a Alemanha, outra parte vai ficar para a União Soviética. Se eles passassem dali ia dar problema. Eles invadiram só aquele território e aí tudo bem, né? Quando eles fazem isso em 1939, então a França e a Grã-Bretanha declaram guerra à Alemanha. Mas o pacto com o Stalin ali, eles tinham feito um pacto de não agressão. Então, percebam essa charge aqui, mostra muito bem isso também, né? Tá aqui Hitler, né, com as mãos nas costas, segurando armas nas costas, falando assim, boa piada, ninguém conhece as nossas intenções. Aí o Stalin responde pra ele, é verdade, nem nós. E ele tá lá, né, com uma pinha na mão, querendo também invadir outros territórios, expandir sua área, né? A União Soviética estava crescendo ali e segurando uma faca, né, um punhal ali. Então, mostrando que eles estavam fazendo o pacto ali, mas qualquer hora um ia atacar o outro, né? Que é o que vai acontecer. No início da Segunda Guerra, então, nós temos o eixo de um lado, que são a Alemanha, a Itália e o Japão, e do outro lado nós temos os aliados, a Inglaterra e a França, por enquanto só esses dois, né? A Grã-Bretanha e a França, por enquanto só esses dois, tá? Grã-Bretanha e França declaram guerra à Alemanha, porque eles invadiram a Polônia, tá? E aí declaram guerra ao eixo, né? Porque a Alemanha estava unida ali com a Itália e com o Japão, tá? A primeira fase da guerra é o período que vai de 1939 a 1941. E ele é marcado pelo avanço dos países do eixo, né? Então a Alemanha vai invadir outros territórios, né? Vai expandir mais ainda seus territórios e vão conquistar o norte da França, vão invadir inclusive Paris, né? Vão invadir a Iugoslávia, a Polônia, a Ucrânia, a Noruega e alguns territórios ali no norte da África, tá? O Japão ele vai invadir outras áreas ali próximo da Manchúria, né?
E a Itália vai conquistar ainda a Albânia, um território ali próximo da Itália, e a Líbia. Tá? Essa imagem que está aqui no slide ao lado mostra os tanques de guerra, os Panzer, né, os tanques de guerra da Alemanha, invadindo Paris, que Paris foi tomada então pelas tropas nazistas. Tá? Então eles avançam, primeira fase aí de 39 a 41 é um avanço do território do eixo. Pra vocês terem uma ideia, tá aqui ó, o território do eixo na Europa, né, essa parte aí em vermelho no mapa, que está avançando ali para os dois lados, né? E aí eles vão avançar e vão invadir todos esses territórios. Então percebam, olha só, né? O que estava em verde ali era território que não tinha sido avançado, que não tinha sido dominado pelos países do eixo. No fim da expansão, no fim desse período de expansão do eixo aí, ó, eles vão invadir todos esses territórios aqui, né? Então eles vão expandir muito o seu território e aí os outros países vão começar a entrar na guerra cada vez mais. Lá na Ásia, próxima do Japão, a mesma coisa acontece. Olha, toda essa área vermelha aí foi dominada pelo Japão, né, e pelas tropas ali do eixo, né, dessa parte lá asiática do Japão, tá? E aí temos uma segunda fase da guerra. Na segunda fase da guerra vai de 1941 até 1943, onde as coisas começam a se equilibrar, né? Porque vão acontecer algumas coisas que vão mudar aí a equação, né? E os dois lados da balança. Em 1941, a Alemanha invade a parte oriental da Polônia, que era a parte da União Soviética, e invade a Rússia também. E aí aquele pacto de não agressão nazi-soviético, ele vai por água abaixo, ele acaba. E agora os soviéticos, né, a União Soviética vai entrar em guerra ali, vai entrar em guerra contra os alemães também, tá? Outra coisa que vai acontecer é que os japoneses vão atacar uma base americana em Pearl Harbor, que é uma ilha ali próximo do Havaí, tá? E eles atacam essa base americana. E aí os Estados Unidos, que até então estavam preocupados ali com a crise de 29, né? Com a retomada ali da economia americana e tal, eles vão ter que, não tinham entrado na guerra até então, eles vão entrar na guerra e vão entrar contra o eixo, aí vão entrar a favor dos aliados, tá? E aí acontece também lá em 1941, né, a chamada Operação Barbarossa, que é a invasão da Rússia, né, da União Soviética, na verdade, pelo exército nazista. Eles começam a invadir a União Soviética, tá? É nesse momento aí também que o Brasil vai entrar na Segunda Guerra Mundial, em 1942, ao lado dos aliados, vai mandar suas tropas lá para lutar na Itália, tá? Mas nós vamos falar disso na nossa próxima aula, tá? Próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial e também sobre aí sobre os terrores da Segunda Guerra Mundial, principalmente aí a questão dos campos de concentração, da morte do Holocausto, né? Da morte da execução dos judeus e tudo mais, tá? Em 1942 os alemães estavam avançando ali no território da União Soviética e chegam numa cidade chamada de Stalingrado, né? E lá vai acontecer um conflito que vai mudar aí essa guerra, tá? Aqui algumas outras imagens, né? Quando os alemães começam a invadir a União Soviética, o Stalin ele adota uma tática que é a tática da terra arrasada. O que eles fazem? Eles vão recuando o exército, vão deixando os alemães entrarem, né? E vão destruindo tudo que tem ali para que quando os alemães avançassem eles não tivessem nada, não tivessem plantações, não tivessem frutos, não tivessem nada, tá tudo destruído, terra arrasada, eles não têm o que aproveitar. Por quê? Porque estava chegando o exército, estava chegando o grande general dos russos, que é o inverno, né? O inverno estava chegando. E o inverno russo, né, ele é muito pior do que o inverno que os alemães estavam acostumados. Faz muito mais frio lá. E os russos sabiam disso, né? Os soviéticos sabiam disso. Então eles vão avançando, os alemães vão avançando, os russos vão deixando eles avançarem até que eles chegam na cidade de Stalingrado. E ali vai ter um conflito que vai ser fundamental para a guerra. Nós vamos falar dele daqui a pouquinho. Outra coisa que vai acontecer, né, é o ataque a Pearl Harbor, né, e aí nós temos a entrada então dos Estados Unidos a favor dos aliados, mudando então aquela equação ali, aqueles dois lados ali da guerra, né, as junções militares ali, né, vão estar mais equilibradas, tá?
E aí nós vamos ter então essa configuração. As potências do eixo continuam lá, né? A Alemanha, a Itália e o Japão, tá? Tinha outros países que foram entrando na guerra ali. Os principais eram liderados aí, eram esses três, né? A Alemanha, a Itália e o Japão. E do outro lado a gente vai ter as potências aliadas, que aí vai ser a Grã-Bretanha, né? A Inglaterra, a França, que já estavam, mas agora com a entrada dos Estados Unidos e da União Soviética. E aí a gente tem esse maior equilíbrio, aliás, até um desequilíbrio também, né? Porque aí agora os aliados vão ter muito mais potência, vão ter um exército mais poderoso. Lembrando que os Estados Unidos e a União Soviética, né, vão entrar com força toda ali, né? A terceira fase, então, são as derrotas do eixo até o fim da guerra, que se dá em 1945. Então, de 43 a 45, nós temos algumas batalhas que vão ser importantes, tá? Os americanos, os norte-americanos vão conseguir vencer os japoneses ali numa batalha lá no Havaí, né? A batalha de Midway, tá? Depois, em 1943, a batalha de Stalingrado, ela vai de 41 a 43. Os alemães eles vão ser derrotados pelos soviéticos, né? E aí isso vai ter um significado importantíssimo, porque até então os alemães só vinham vencendo batalhas, vencendo, expandindo território, conquistando território. A impressão que se dava é que eles eram imbatíveis, né? E aí, quando os soviéticos conseguem vencê-los na Batalha de Stalingrado, que foi, morreram milhares de pessoas, tal, os soviéticos começam a avançar para cima dos alemães, tá? Depois nós vamos ter a Batalha da Sicília, também na Itália, né, que vai ser responsável pela liberação da Itália ali do exército do Mussolini, né, do governo do Mussolini, né. Inclusive o Mussolini vai ser executado pela própria população. Na aula que vem a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E aí vamos ter a participação dos brasileiros. Aí a gente vai falar, vai entrar em mais detalhes aí na aula da semana que vem sobre essas batalhas, tá? O dia D, que foi uma batalha muito importante, porque abriu uma outra frente de batalha ali, né? Foi o dia 6 de julho de 1944, quando os americanos desembarcam ali, né, com outras tropas dos aliados, com ingleses, né, e com outras tropas, desembarcam nas praias da Normandia, e aí vão invadir o território da França ali, que estava dominado pelos nazistas, e vão liberar a França ali da ocupação nazista, a partir da Normandia, dessa região ali, do litoral francês, tá? Isso acontece então no dia 6 de julho de 1944, quando essas tropas começam a invadir a Normandia e ir em direção ali à liberação da França, do território francês que estava ocupado pelos nazistas, tá? E do outro lado, a gente tem a outra frente que vai acontecer com a invasão da Alemanha. Então são três frentes de batalha. Uma vinha pela Itália, ali por baixo, tá? Uma vindo da Normandia, ali no dia D, e vindo pela França para encurralar a Alemanha de um lado, e a outra o exército soviético, né, que tinha derrotado os alemães lá na Batalha de Stalingrado, e foram partindo para cima para invadir a Alemanha, até que eles conseguem fazer o cerco de Berlim. A cidade de Berlim vai ser cercada e eles vão, enfim, conseguir vencer os nazistas. O Mussolini já tinha sido vencido na Itália, tá? E ele foi inclusive morto, né, pela própria população. Nós vamos falar disso na aula que vem. Os nazistas vão ficar fechados ali, encurralados ali na Alemanha, cercado pelas tropas americanas que vinham de um lado e pelas tropas soviéticas que vinham do outro, mas principalmente pelas tropas soviéticas, tá? O Exército Vermelho do Stalin. Vão invadir a Alemanha, e aí, por fim, Hitler se rende, né? Ele se suicida, na verdade, e a Alemanha nazista se rende, tá? O último que vai resistir vai ser o Japão, e o Japão só vai ser vencido quando os Estados Unidos lançam lá as duas bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. E aí as cidades são completamente destruídas, e aí, por fim, o Japão ele se rende também, encerrando aí então a Segunda Guerra Mundial. Na próxima aula eu falei para vocês que nós vamos falar mais detalhes desses conflitos, né? Da Batalha de Stalingrado, a gente vai falar um pouquinho sobre a participação do Brasil, e a gente vai falar desses terrores aí, né? Tanto da bomba atômica, que matou muita gente, como também do Holocausto dos judeus, tá? Isso vai ficar para a próxima aula, tá? Vamos falar agora só um pouquinho das consequências aí da Segunda Guerra Mundial, né? Como vocês devem ter percebido, foram vários conflitos, né? A guerra vai de 39 até 1945, e aí, além de morrer muita gente nessas batalhas, né? Porque a Segunda Guerra Mundial já tem armamento, né? Tem uso de avião, tem uso de submarino, você tem bombas, você tem armas melhores, né? Então você tem
um armamento, inclusive atômico, né, que vai ser o responsável aí pelo fim da guerra, né, quando os Estados Unidos lançam as bombas lá no Japão, né. Então a gente tem milhares de mortos, milhões de mortos, né, e aí aproximadamente, é só algumas contas aí, tá aqui no texto aqui do lado, ó. O nazismo foi responsável pela morte de cerca de 2 milhões de poloneses quando invadiu a Polônia, 4 milhões de pessoas com problemas de saúde, porque eles tinham lá essa política de que tinha que ter uma raça perfeita, né? Então qualquer pessoa que tinha problema de saúde, eles botavam lá nos campos de extermínio também. E 6 milhões de judeus. Isso tudo só morto pelo regime nazista. Fora os combatentes, fora o exército, né? As pessoas que morreram nos conflitos do exército. Então, a Segunda Guerra Mundial teve consequências terríveis, né? Os danos materiais aí também, a Europa como um todo, né, ficou destruída. O Japão teve grande parte do seu território destruído também, né, 2 cidades que foram destruídas por completo. Então, as consequências da guerra foram bastante graves, né? E aí nós tivemos no fim da guerra também a formação da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que vai ter aí o propósito de manter a paz e evitar que um conflito como esse acontecesse novamente. Então, vamos encerrar por hoje a nossa aula, né? Hoje só falamos das fases da guerra. Na aula que vem, nós vamos falar um pouquinho sobre o Brasil, a participação do Brasil na Segunda Guerra, vamos falar dos horrores da guerra e algumas dessas batalhas, e vamos falar também na próxima aula depois sobre a criação da ONU, certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, tá? Inscreva-se no nosso canal, façam as atividades do PET, façam as correções das semanas anteriores nos cadernos de vocês também, e a gente se vê na próxima aula, certo? Um abraço e até mais.